a gente tem que falar um pouco também sobre cidade administrativa, né? A sede do Executivo de Minas Gerais vem passando há bastante tempo por problemas estruturais, já tivemos problemas com elevadores e mais recentemente tivemos problemas com as chuvas, janelas caindo, infiltrações. O prédio realmente tem, os prédios, né, da cidade administrativa realmente têm apresentado problemas e tem gerado uma discussão que vai além do problema ali, de fato, do dia a dia do servidor, né, Ana? A gente teve o que costuma ser um embate entre os gestões passadas, completamente focado no Pimentel e no PT, agora resvalou, respingou nos tucanos, né, na gestão de Aécio Neves e Anastasia, que foram os responsáveis pela construção da cidade administrativa. A gente falou aqui sobre as mudanças do discurso do governador Romeu Zema quando a questão é a dívida de Minas, mas tem uma coisa que ele mantém fiel, que é a questão de colocar a culpa nos antigos governos. Ele faz isso muito com o Fernando Pimentel, quando vai falar da dívida. Inclusive tem um bordão, né, que é o PT Pimentel, quando vai falar sobre também a questão do pagamento dos servidores. E agora fez a mesma coisa através do seu vice-governador, Matheus Simões, com a questão da cidade administrativa. Matheus Simões deu uma coletiva de imprensa um pouco inflamada, fazendo ironias, falando que a questão ali da construção da cidade administrativa foi feita numa obra irregular, num lugar onde poderia ser um brejo. Ele até aumentou um pouco o tom de voz, mas não citou Aécio Neves, que é o grande responsável pela obra ali da cidade administrativa, nem o PSDB. Mas mesmo aquela fala dele um pouco inflamada foi o suficiente para poder irritar os tucanos, que lançaram uma nota repudiando o que o Matheus Simões falou, dizendo que, na verdade, o governo de Minas Gerais não vem fazendo a manutenção da cidade administrativa. E aí a gente abre um leque para, novamente, as discussões de 2026. A gente tem a possibilidade aí, isso já garantida pelo ex-governador de Minas Gerais e agora deputado federal Aécio Neves, de concorrer às eleições de 2026 ao Palácio Tiradentes. E, curiosamente, Matheus Simões é o herdeiro político aí de Romeu Zema. Na verdade, essa disputa entre PSDB e Matheus Simões, ela vem acontecendo, né? E o foco tem sido a cidade administrativa, outra desavença pública em que eles tiveram, o PSDB e o Abiaquio e o Simões, foi também por conta da cidade administrativa, por conta dos elevadores. O PSDB alega que o prédio tem 15 anos, que ele precisa de manutenção e que o problema não é estrutural, é falta de investimento na manutenção dos prédios. Alega isso desde quando os elevadores estragaram. Os elevadores estragaram, uma pessoa chegou a morrer porque teve um trabalhador, um servidor público, teve que subir todos os andares a pé para chegar no seu posto de trabalho, chegou lá e infartou. Na sequência, os elevadores estavam todos interditados, na sequência, os trabalhadores, inclusive os servidores, foram dispensados para ir embora para casa, trabalhar remotamente, até que fosse solucionado esse problema, que demorou bastante para ser corrigido e agora retomou novamente. Mas eu acho que isso tudo tem a ver também com a disputa em 26 e com as pesquisas, talvez, né? Uma pesquisa publicada no final do ano passado já indicava, por exemplo, o Aécio Neves bem colocado na disputa pelo governo de Minas. Ele era o terceiro colocado e o Matheus Simões na lanterninha. Então, ainda que as pesquisas sejam reflexo do momento e muita água ainda vá passar por baixo da ponte, tem aí já um embate que se aproxima das eleições de 26. Até porque esse é o ano 25 em que começa a se desenhar o quadro para 26, né? Eu acho que isso diz muito sobre o movimento que foi feito agora do governo de Minas, e sobre a resposta em si também, porque o Matheus Simões ele toma o cuidado de não citar, mesmo que fique claro que, quando ele diz, né, quem construiu aquilo tem que ser preso, é caso de prisão, algo assim, ele disse. Todo mundo sabe quem construiu, ou pelo menos que foi no governo do PSDB. E o Paulo Abiaquio aproveita a oportunidade, né? Não merece resposta, mas ele vai aproveitar a oportunidade de aparecer ali e responder, porque hoje ele preside um partido em ocaso, né? O PSDB, por exemplo, não tem vereador na capital de Minas Gerais. O PSDB, embora tenha sido importante ou tenha articulado a campanha do Fuad, é mais um numa miríade de partidos que fez parte dessa bem-sucedida campanha de reeleição do prefeito de Belo Horizonte. Não tem apenas 2 deputados federais, né, no próprio Paulo Abiaquio e no Aécio Neves. Então, assim,
E para ele é muito bom, né? Acho que receber um holofote atenção, desse né? deve ter sido comemorado ali no Um no partido Tucanato que já Mineiro. foi, né? Um partido que já foi o mais importante de Minas Gerais, né? Queria Sem chamar Os só sucessivos governos, né? E também nacionalmente, né? Sim, e em São Paulo, Nas né? disputas polarizadas, quem polarizava anteriormente com o PT nas disputas presidenciais era o PSDB e não o PL, né? Queria chamar sua atenção também para o fato de Simões ter sido filiado ao PSDB por 19 anos, entre 1997 e 2016, inclusive durante o tempo que a Aécio Neves estava construindo aí a cidade administrativa.